Emprecast, o podcast Marketing e Empreendedorismo. Eu sou o Robo Domingos Matos e hoje estou com o Fernando Mendes. Fernando Mendes, te apresente para os nossos ouvintes. Olá, tudo bem? Tudo bem? Como é que vamos... Não, já me bananei. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou o Fernando Mendes, consultor de negócios, corretor imobiliário, trabalho também com captação de recursos e outras demais coisas que a gente vai revelando e descobrindo aí no decorrer do podcast. Legal, legal. O Fernando foi uma conexão que eu fiz em outros tipos de trabalho que eu faço, que a gente identificou, de fato, um solucionador de problemas, né? E hoje, nós empreendedores, a gente tem uma grande demanda disso, porque a gente está hoje para resolver problemas, dores, necessidades de clientes. E o Fernando achou isso de uma maneira mais diferente, um pouco mais cirúrgica, né? Que ele resolve os problemas dos próprios empreendedores, facilitando a vida e também tempo para os empreendedores. Não é isso, Fernando? Perfeitamente. Acho que foi bem cirúrgico até a tua própria colocação. Antes de mais nada, antes de a gente começar, enfim, eu trouxe um presente de um dos meus clientes, das pessoas que eu também ajudo a solucionar problemas, tá? Que é do nosso amigo aqui da Lobo Cell. Da Lobo Cell, né? Isso! Legal, legal. Um presentezinho aí pra você. Obrigado, gente. Pra gente ficar aí com a lembrança desse nosso encontro. Espero que você Pronto. goste. O Lobo Cell já trouxe aqui pra gente aqui um produto aqui. É personalizado? Personalizado. Então, lembrando que nós estamos lá em Black Friday. Ainda temos isso, né? Estamos em período de Black Friday, né? Isso, espero que estamos goste. aqui, Lobo Cell, né? Tá aqui, ó, podcast Emprecast. Muito obrigado, Lobo Cell. Vai ser ótimo estar com a sua marca aqui dentro dos nossos estúdios. E bem falando sobre a questão de solucionar problemas, Ele é um dos meus clientes, com o qual eu trabalho solucionando alguns problemas, E esse encontro, sobre estabelecer conexões, estabelecer soluções, ele começa muito lá atrás, onde eu era só um jovem, sonhador, pensando e buscando uma forma não de ficar rico, mas eu sempre tive aquela coisa de ser conhecido, Notoriedade. Exatamente, porque eu acho que para que você possa atingir certos objetivos, ele primeiro tem que ser conhecido. Por exemplo, qual garantia eu vou dar para alguém que não me conhece? Eu não consigo fazer isso. Então, eu primeiro tenho que traçar algo que possa me dar uma história, que possa me dar uma credibilidade no meio, no cenário atual, por exemplo, o cenário de negócios, para que eu possa ter esse ambiente favorável para mim, para me dar as referências adequadas. Então, em 2009, eu conheci... Esse é louco, essa situação que eu vou te contar. Em 2009, a gente estava ainda ali no engatinhar da internet. Ainda tinha script, não sei se tu lembra disso, que era tudo no Mirk, não tinha aquela coisa do MSN ainda, Eu ouvi falar, isso não é da minha época, porque bom. Eu tenho uns 18 anos, Eu nem sei que tinha Eu também só li em livros. Eu li livros, o tal de Ninja, Avalanche, umas coisas assim, mas eu não entendo muito disso. Eu só tô comentando também o que eu li. E lá nesses primórdios, lá da internet, não ainda tão interativa, a gente não tinha um mercado digital, virtual também, propício ao mercado comercial, porque a busca era muito limitada. Você ia buscar uma empresa, você não conseguia buscar ela de forma direta. Você tinha que ir através de nichos. Por exemplo, eu queria buscar uma oficina. Às vezes você achava as oficinas em São Paulo, uma montadora, mas não achava uma oficina, por exemplo, de vender peças aqui no São Cristóvão ou aqui num bairro próximo. E eu conheci um site que era uma plataforma que se chama O Melhor do Bairro. E essa plataforma era baseada em um site americano, The Best of My Neighborhood, que é a mesma coisa, o mesmo significado, mesma tradução. E essa plataforma, ela inseria a sua, como eu posso dizer, a sua fanpage dentro de um site que era O Melhor do Bairro, por isso o nome sugestivo, e você conseguia inserir o mercado, os comércios, dentro dessa plataforma. Aí, ou seja, a pessoa ia buscar alguma coisa, a plataforma fazia a divulgação do nome O Melhor do Bairro, a pessoa sugestivamente ia lá, não existia Google, era Yahoo, KD, isso, Metamine, exatamente. Você buscava o site, tipo assim, o que tem de melhor no bairro? Aí aparecia o site. E aí você colocava dentro de uma janelinha o nome, Coama,
São Francisco, os bairros que tinha na época. Eu era de propriedade em sociedade com meu pai do Coatraque, Coab, São Cristóvão, Coama e São Francisco. Esse eram os bairros. Se eu não me recordo bem, era esse, São Francisco, eu acho que era esse. E com isso, eu iniciei vendendo publicidade. Então eu trabalhava vendendo a imagem das empresas. Eu comecei pelo bairro de São Cristóvão, depois Coama, vendendo, né? Ali eu tinha meus 21 anos, 22 anos, né? Acho que 15 anos, 13 anos para esconder a idade, eu tô brincando. Mas assim, eu comecei ali, indo na rua, PAP mesmo, tá? Lembro que eu tinha um sapato de couro que ele fez um buraco de tanto andar no asfalto, de fato mesmo, não estou falando de forma figurativa. Abriu mesmo um buraco. E eu ia de porta em porta, conversando com as pessoas. Tinha um concorrente direto, que era o Aqui, que era uma revistinha Sim. física que fazia o mesmo processo, só que de forma física, né? E eu faria o mesmo processo de forma virtual. Então foi um desafio eu tentar convencer as pessoas que o ambiente da internet era propício para eles. E assim, eu tratei com empresários rudes, aqueles caras mesmo, sabe, bem... O Zé da banca, aquele que botava no papel na cadernetinha, né? Exatamente. O antigo CRM. Exatamente. O CRM feito de papel. Isso. E é legal tu ter falado isso, porque assim, hoje nós temos uma internet e a gente tem uma conversa ampla, né? Qual foram os grandes paradigmas desse momento? Quando a internet entrou no jogo, um canal diferente, qual era o maior desafio? Porque a gente só conseguia postar, a gente não conseguia escutar o feedback, né? Então, a gente não tinha ferramentas, nem sites, nem ideias de colocar uma volta, um feedback do cliente ou de uma pessoa para a tua empresa. E hoje a gente percebe que essa característica para muitos foi ruim, para quem não prestava um bom serviço, mas para as pessoas que prestam um bom serviço, virou prova social. Exatamente. Imagina só o quão que a gente ultrapassou de uma internet que eu só colocava para uma internet onde eu tenho essa interação. Então a gente passou digamos assim, um marketing de 1.0 até hoje, através de muitas mudanças. E a maioria delas, a gente tem que pensar muito sobre isso. Canais. Exatamente. E nesse momento, tu tinha essa diferença de um canal físico validado, que estava já lá no meio, e a entrada de um novo canal, um canal digital. E como quebrar essa objeção dos empresários que diziam, mas já deu certo comigo desse jeito e eu não vou mudar. E aí entra aquele problema das empresas de não conseguir se adaptar ao meio, não conseguir se adaptar aos novos consumos dos clientes. E aí, quando tu me fala sobre essa diferença e essa briga entre o vendedor para o empreendedor, o empresário, sobre tipos de comunicação, de tipos de costumes diferentes, até hoje se arrasta, né? Isso. No momento que a gente trabalha um metaverso, todo mundo diz isso não vai dar certo. Quem te disse? Quem um dia ia dizer que hoje pedimos comida para comer em casa? Antigamente, a gente saía de casa para comer e conversar com os amigos. Exato. Era desculpa. Então, se alimentar fora de casa era legal, você comer coisa diferente, mas a desculpa era interagir. Exatamente. Né? E aí, quando tu me falou isso, eu me lembrei, nossa, de fato, como mudou o meio de publicidade. Demais. E era uma grande... como é que eu posso... Eu não posso chamar de dicotomia, mas eu posso chamar de forma interativa. Por quê? Você tinha uma redução, um limítrofe da interação. Ela só baseava-se apenas em 2 sentidos, o ouvir e o falar. Apenas, né? Você tinha apenas esses 2 sentidos para poder interagir o seu produto e serviço com o consumidor. Quando você passa para o meio da internet, você abre mais o leque. Ainda falta, mesmo hoje no século XXI, o olfativo. Até o palatário a gente ainda consegue ainda, né? Mas o olfativo ainda falta muito. Então, a gente ainda tem muito a evoluir. E lá nessa minha história, quando eu começo lá atrás, que é o fator determinante para eu interagir com você agora sobre por que trabalhar com solução de problema, como troubleshoot, é porque lá atrás eu percebi que independente do canal que nós
exibiríamos ou oferecíamos os trabalhos, os serviços que os produtos tivessem, né, os empresários tivessem para oferecer, ainda assim precisava dessa interação entre quem ia propagar com quem ia ser o propagador. Então, Sim. essa era a verdadeira, como é que eu posso dizer, missão. Quando eu chegava perto de uma pessoa e tipo perguntava para ela, você sabe o que é ter hoje o seu anúncio na internet? Cara, a gente ouvia coisas bárbaras, sabe? Ah, aqui eu tenho um jornal, o jornal é muita leitura. Na época tinha um jornal pequeno, né? Que era muito, e funcionava na Coama, né? Que eu conhecia até um editor, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu conheci o editor do jornal pequeno na época, que era lá na Coama. E ele falou muito sobre isso. Ele, garoto, você não tem ideia do que você está mexendo. Que eu era um garoto mesmo, né? Mas ele dizia, você não tem ideia do que você está mexendo. Você está entrando para como é que eu posso dizer? Você está entrando para uma evolução de participação desse mercado em uma coisa que ele tinha essa visão, que futuramente vai ser a linguagem do mundo. Olha o que o cara falou. A linguagem do mundo vai ser o que você está oferecendo. E eu tenho certeza que você está tendo dificuldade de ofertar. Só que eu dizia para ele, o desafio está aceito. E com isso eu fui interagindo, porque como era algo que precisava de uma decisão, e como hoje nós temos muitas divisões, né? Eu acho que dentro de uma empresa a gente consegue ver uma divisão do marketing, da publicidade, né? O financeiro. Nessas épocas não existia um setor de marketing. As pessoas, quem definia tudo era o dono. Contrata, não contrata. Então a gente não tinha um marketing, alguém preparado. Então geralmente quando eu ia oferecer o produto, né? O melhor do bairro, eu oferecia direto com o proprietário do local. Você quer a sua marca? Eu tirava a foto, eu publicava, depois eu voltava, perguntava, acessava o site, né? E eu nem tinha notebook. Acessava o site do celular, do computador da pessoa, né? Nessa época nem celular também conectava na internet. Acessava lá. Se a internet era ruim, imagina. Imagina. Era tudo discado na época. É. Isso eu tô falando de 2009, olha só, 2008, 2009. E com isso, as pessoas olhavam, né? Ah, Fernando, ficou legal, eu quero e tudo. E era R$ 15 um hot site, que era só uma fitinha, com o número do contato e uma pequena foto, e até R$ 45, que era uma imagem maior, com mais, por exemplo, dava direito até 16 fotos, ó. Olha aí. 16 fotos. Eu fico imaginando o tamanho do servidor na época para isso, né? Era uma coisa até, não era tão... era uma coisa que me surpreendia, porque naquela época... eu não entendia como, mas existia uma forma de armazenagem em nuvem sem ter nuvem. Porque na época não existia Google, não tinha Google Drive, não tinha... Você fazia tudo isso dentro de uma plataforma e linkado, né, a eu ter os arquivos no meu computador e dividir com a outra parte, sendo que eles é quem publicavam. Era uma coisa bem... Enfim... Há muito tempo atrás, né, a gente não tinha esses serviços cloud, né? Não O que tu tinha? Tu tinha um computador que onde era compartilhado específicos arquivos ou pastas ou links dentro do computador e aí você publicava. Então, quando tu acessava esse site, tu acessava o computador do cara lá na empresa dele. Era isso. Era tipo um link para a tua casa. Exatamente. Não era um link para a internet para olhar a tua casa. Exatamente. E aí era bem legal porque eu conheci muitas histórias. Então eu percebi que as pessoas elas não estão ligadas, não é ao seu serviço. Elas não estão ligadas aos seus produtos. Elas estão ligadas aos objetivos que elas querem alcançar através desses serviços e da venda desses produtos. Foi aí que eu descobri uma alma dentro daquilo que a gente conhece como corpo. Tudo que a gente conhece no meio dos negócios é o corpo. É o serviço do cara que ele vai prestar para fazer uma instalação, para fazer uma câmera, para fazer uma retífica num carro. É o cara que tem um produto lá na Lobocel para vender. Mas, cara, tem uma coisa que ninguém vê, que é a alma disso. É o objetivo que o cara tem em ter colocado essas coisas para serem oferecidas no mercado. E não é dinheiro. Porque o dinheiro ele vem, é uma consequência. Mas existe os motivos. Aí foi às vezes que eu consegui ver coisas, sabe, extraordinárias. Por exemplo, teve um cara que disse, Fernando, por exemplo, eu tô há 2 semanas com vontade de comer um beiju e não consegui ter tempo de ir.
Aí eu, pois não seja assim, eu vou lá comprar o beiju pro senhor. E eu fui comprar o beiju e trouxe para ele e matei a vontade dele e ele fechou comigo. Então o que que eu percebi? Eu percebi que existe pessoas que estão muito ligadas no trabalho e que tu pode oferecer algo para resolver os problemas dela, resolver problemas do trabalho dela. Mas tem outras coisas que elas precisam e não tem tempo para resolver aquilo. E é aí que você entra com a conexão. Legal, sabe que tu falas disso, né? Que a rotina de empreendedor, né? Das pessoas, tá cada vez mais corrida, né? Uma coisa que a gente não consegue mudar é o tempo. São 24 horas para todo mundo, né? E o que o consultor de negócio, o que essas pessoas que resolvem problemas oferecem para os donos? Tempo. Perfeito. No momento que eu resolvo essa dor do meu empresário, ele vai ter tempo para quê? Estar com a família, poder comer o Exatamente. beijo dele. Então, Exatamente. quando eu faço um contexto de vendas, e eu normalmente, quando assim, existem tipos de vendas, existem tipos de pitch de vendas diferentes. Uhum. Existe um pitch que eu gosto de trabalhar muito, que é um pitch onde eu tô dentro de um ambiente, digamos assim, um churrasco, alguma coisa. Que eu não quero brincar de trabalho. E aí, normalmente, eu chego pro empreendedor e digo assim para ele, olha... Ele vai assim, mas e aí, o que tu faz? Aí eu falo, olha, qual foi a última vez que tu tirou férias? Eu? É, Cara, nunca tirei férias. férias pra ti parece um gnomo da floresta, né? Tu É. só ouve falar. Sim. Pois pronto, eu faço você conseguir tirar suas férias. Aí o Entendi. cara fica com curiosidade, oxe, como assim? Sim. Pronto. Dentro da tua empresa, se você sair, as vendas continuam acontecendo ou tu percebe que há uma queda drástica? Ou digo mais, você tem tanto tempo que tu quer alavancar a tua empresa, tu tá aquele platô que sempre tá por lá, nunca passa daquele negócio, você sabe que poderia vender mais. Pronto, eu resolvo isso. E eu te dou o quê? As tuas férias. Perfeito. Pronto. Aí a pessoa fala, poxa, legal, interessante. Eu puxei a curiosidade do cara porque eu dou férias pro cara. Como assim? Se a empresa é minha, como é que tu vai me dar férias? Não, pera, calma, Padawan. E aí o que eu faço? Eu puxo na brincadeira do contexto e jogo, não, eu faço resolução de processo de vendas dentro da empresa. Exatamente. E resolvo a dor dele e o tempo dele. Ele tem tempo para fazer isso? Não, ele está ocupado com 30 mil coisas. Sim. Eu resolvendo esse problema, ele vai ter tempo para quê? Para a família dele. É isso mesmo. E resolve a vida dele. É isso mesmo. Então a gente como vendedor, eu digo que todos são vendedores no mundo, até a copeira é uma vendedora. Exatamente. O copeiro, o pessoal que qualquer trabalhador é vendedor. Porque ele está vendendo o seu produto, o seu serviço. É isso mesmo. E de forma, às vezes, categórica, as pessoas tentam ocultar ou inocular as pessoas que são vendedores, sabe? Ah, tu é bajulador. Ah, tu é babão. Ah, não, tu é muito... Tu quer falar muito bonito. E isso é uma inconsequência, porque quem está recebendo isso não pode ouvir. Sim. Por quê? Porque é uma estratégia maligna para tentar te frear. Você tem que perceber que o que você faz de excelência vai trazer para você benefícios, sejam eles materiais, sejam eles emocionais ou até motores. Porque a sensibilidade, ela depende dessa doação. Você percebe, pessoas que são limítrofes a fazer apenas aquilo que lhe cabe fazer, são pessoas roboticamente faladas que não têm sucesso pessoal. Se sentem sempre amarguradas. Não categorizando de forma geral, mas colocando uma condição, como eu posso dizer, explanativa. Estou explanando tipos de funcionários. Quando um funcionário é muito dado, o resolutor de tudo, é uma pessoa que mais se destaca. Pode não ser na empresa, pode até ser chamado de babão, mas é um cara que se destaca pela desenvoltura pessoal. Ele se sente satisfeito em poder dar satisfação. E esse é o verdadeiro vendedor. É o verdadeiro troubleshoot. Quando eu digo sobre isso, eu quero sempre ter uma fala que eu não sei se existe ela em algum lugar, mas eu não tenho ela como criação própria, mas eu sempre falo muito ela. Que pessoas, elas não compram nem produtos e nem serviços. Pessoas compram pessoas. Você pode chegar em qualquer lugar do mundo e achar o produto que você buscava comprar. Com preço barato, com as condições climáticas, tudo perfeitamente alojado da forma que você quer. Basta uma pessoa lhe tratar mal no ambiente que você escolheu esse produto ou serviço que você desfaz da vontade de comprar.
E se você, no caminhar, na logística desse distanciamento, achar alguém ou um local com um atendimento excelente e mesmo que veja ou lhe ofereça um produto mais caro, igual ao que você ia comprar, você compra pelo atendimento. Não sei se foi complexo na explicação. Não. Mas pessoas compram pessoas. Eu digo que essa tua fala representa muito, principalmente restaurantes. Pronto. Você pode ter o melhor restaurante do mundo, você pode ter o melhor dentro do mundo, mas se você for mal atendido, você não volta. É isso mesmo. Eu tenho uma loja de informática. Eu posso ter o melhor produto do mundo, o melhor preço do mundo, mas se o meu cliente ele é mal atendido pelo meu funcionário, ele não volta. Ele não volta. E mais, ele ainda fala mal para 7 outras pessoas, né? Que tem aquela regra do 3-7. Exatamente. Você pode fazer o serviço bom que for, ele vai falar para 3 pessoas. Mas faz algo errado, ele vai falar para 7. É isso mesmo. A diferença é grande, né? É isso mesmo. E então, eu tinha essa problemática. Eu te cortei não, né? Eu tinha essa problemática lá atrás. Quando eu estava oferecendo os produtos do Melhor do Bairro, as pessoas elas não tinham, como eu expliquei, a construção exata do que eu estava oferecendo. Era algo, era tipo oferecer celular para um local onde ninguém sabe o que é tecnologia, né? Então, assim, você chegar e oferecer algo que é evolutivo demais para até a mesma época, as pessoas recebiam com maus olhos. Aí é que vem a conexão. Porque não se trata do vendedor, se trata do perceptor. É aquele que vai perceber o momento, que vai perceber a interação. Teve um rapaz em uma oficina, eu vou só dizer onde era o local para não expor muita situação, mas era ali próximo do Big Gago, na época, que existia o Big Gago na Coama, não sei se tu conheceu, bem na entrada da Arealizar. Tinha uma oficina ali próximo, e nessa época, em 2009, eu fui lá para tentar oferecer os planos para esse local. E por 3 vezes eu não conseguia achar o proprietário, era só com ele que eu conseguia fechar. Teve um dado momento que o rapaz disse, olha, ele vai estar a partir das 6 horas da manhã, não, das 7 horas da manhã aqui. Nesse tempo eu andava de ônibus. Aí eu peguei, cara, amanhã eu vou vir cedo. Se eu souber onde eu morava na Estrada da Maioba, meu amigo, num sítio na Estrada da Maioba. Aí eu peguei meu ônibus 5 horas da manhã, mas 6h30 eu tava lá na porta, sentadinho, com a camisa do Melhor do Bairro, sentadinho, esperando o cara chegar, o dono dessa empresa. Quando ele chegou, ele abriu um homem muito simples. Ele abriu a porta, eu vi ele abrindo, não identifiquei, claro, fiz uma acepção de imagem, não identifiquei ele como proprietário, porque ele estava muito simples para o tamanho do negócio que era. Mas cheguei prontamente, conversei com ele, tudo bem, eu sei que o senhor está abrindo a loja e tal. Pô, você tem como o senhor me informar que hora que o proprietário chega? Quem é você? Eu disse, aí eu expliquei que eu era o Fernando, do Melhor do Bairro, que eu já tinha vindo várias vezes, não tinha conseguido falar com o proprietário e tudo. Só que me falaram que o proprietário chegaria a tal horário e eu vim esperar. Aí ele perguntou, que hora que você chegou aqui? Eu cheguei aqui, acho que era por volta de 6 horas, 6h30, porque eu tive que descer no terminal da Coama, né? Aí vem subindo de ônibus, eu vim de pé. Você veio do terminal da Coama, de pé pra cá foi. Sente um pouquinho, que ele já chega. Aí eu sentei, o cara foi, varreu tudo, abriu a loja, tudinho, era uma loja de carro. Abriu tudinho e tal, sentou, pode vir aqui. Aí eu fui até lá, como é teu nome? Eu disse, meu nome é Fernando. Qual a tua idade? Eu acho que eu tinha 21, 22 anos de idade. Ele, meu amigo, sente aí. E o que você tiver oferecendo, eu vou comprar agora, sem nem te perguntar o preço. Aí eu expliquei pra ele tudo e tal, só que não se trata de fechar logo. Primeiro eu tenho que tirar foto, mostrar, e depois o senhor vê se gostou, e aí o senhor vê se vai fechar o pacote mensal comigo. Era R$45 por mês, de 15 a R$45 por mês. Meu amigo, eu já lhe disse, faça o que você tiver que fazer, faça e depois volte aqui que eu vou lhe contar uma história. Aí eu fiquei agora mais curioso não em fechar, em saber a história. Você queria chegar logo no outro dia para poder contar e pegar Não, a história, foi tudo né? no mesmo dia. É. Tinha uma empresa, que a gente vai já chegar nessa parte de conexão, que era uma lan house, que eu fiz parceria com os caras, que é a questão da conexão. O cara tem que fazer conexão, meu amigo. Não tem como. Fiz a conexão com eles de tipo, cara, vou fazer uma parceria com vocês, eu trabalho com um site assim, eu vou precisar de tempo e nem todas as vezes eu vou ter dinheiro, mas a gente pode fechar aqui um acordo de que todas as vezes que eu encerrar o dia, toda vez que eu fechar um negócio e tiver dinheiro, eu pago vocês na lan house, que era para me poder descarregar a máquina, né, que era uma maquininha digital, para poder postar, levar para o cliente, ele olhar e eu voltar. Se eu ficar toda hora pagando ali, eu fico perdendo tempo, então eu deixava a caixinha aberta. Fiz isso com eles, que era uma lan house ali do lado da onde na época era a Dona Doura,
meu Deus, Daniel de Latouche, próximo ali do Mateus. Bem no Mateus, ali tinha uma lan housezinha, onde hoje a praça mudaram todo, tinha um xanxã, né? Aí eu fiz com ele, fiz tudinho, tirei foto, postei, já voltei, nem pro dinheiro, cara, já voltei pra saber a história. Aí eu sentei, seu fulano e tal. Pronto, gostei, tudo bem. Paga a primeira agora? Sim, senhor. Tem recibo aí? Tenho, sim, senhor. Fiz um recibo físico lá, assinei, nessa época eu tinha meu carimbozinho, pá, botei, dei pra ele me deu o dinheiro, botei no bolso. Aí eu disse pra ele, o senhor vai me desculpar, mas não é só o dinheiro que eu preciso que o senhor me conte, que eu tô muito curioso pra saber da história. Ah, já ia esquecendo. Aí ele falou, olha, o que acontece, meu filho, é porque eu tenho um filho de 26 anos de idade, que quando eu saí de casa para abrir a loja, que é o que eu sempre quis que ele fizesse, ele estava chegando em casa bêbado, dirigindo o carro. Então eu saí de casa, ele chegando, com fedor de bebida, entrou e foi se deitar. Aí eu chego aqui e me deparo com você, um jovem da idade que você tem, sentado, esperando para fazer um atendimento de venda. Então, para mim, isso é uma coisa que eu quero para a vida. E eu espero que um dia tu cruze com meu filho, para que vocês possam trocar esse gosto de ideias que você tinha sobre a questão de vender, sobre a questão de se dispor. Aquilo foi um motor para mim. Um motor. E aí eu percebi que todas as coisas, só, né, colocando, ratificando mais ainda, todas as coisas que os empreendedores oferecem para o mundo têm um fundo, têm um objetivo. Sim. Tem algo além do dinheiro, sabe? Você percebe... Dinheiro é consequência, cara. Exato, tem uma alma. As pessoas colocam ser empresário, ser rico, ser alguém que empreende, que investe como algo pejorativo, né? A gente vê, tá ganhando dinheiro. Cara, existe algo além daquilo ali. Aquele cara não tá fazendo aquilo à toa. Ele não está mudando, não é o cenário onde está em volta dele, ele está mudando um cenário que a cada momento que ele bate meta, a cada momento que ele atinge mais recursos, ele vai ampliando o raio de bênçãos na vida de pessoas. Né? Então, essa é a verdadeira conexão. E aí foi quando eu aprendi. Aí eu comecei a não só chegar nos locais para oferecer o melhor do bairro, eu já ofereci uma solução. Foi lá que eu comecei. E comecei a ganhar dinheiro com isso. Eu tinha o melhor do bairro e a pessoa precisava. O que que era às vezes? Eu preciso no cartório pagar uma coisa. Ah, mas isso não é um trabalho de um office boy? Depende, porque o office boy, ele não vai chegar no local que um dia eu conversei com o dono. Olha só a conexão. Que um dia eu conversei com o dono para oferecer o site O Melhor do Bairro. O dono me conhece, sabe quem eu sou e vai fazer o mesmo tempo que eu farei conhecendo o dono. Ou seja, o office boy vai chegar e vai enfrentar uma fila igual todo mundo enfrenta. O Fernando já não enfrentava a fila, porque ele conhece o dono e pedia pro dono, amigão, me agiliza aí e tal, pra uma pessoa. Só resolve. Conexão. E é assim que eu trabalho. Eu uso a minha carteira de pessoas para influenciar outras pessoas. Mas, Fernando, isso não é ruim, não é antiético, não é imoral? Não. Não é imoral porque todas as pessoas sabem o que é para ser feito. Todas as pessoas têm ciência do que é. E eu não ganho em uma vantagem de passar alguém para trás. Não. Eu facilito e sou honrado por isso. Ponto. E é legal tu falar disso, né? Porque hoje existem muitos consultores, existem muitos vendedores, existem muitas empresas, a concorrência sempre é muito alta. E normalmente quem está na frente são pessoas que resolvem problemas, são pessoas que relacionam bem e são pessoas que conseguem falar com pessoas. Então, quando tu me fala sobre relacionamento, eu sempre levo a ambiência. Esteja em um ambiente de empreendedores, você vai ser um empreendedor de sucesso. Se você estiver no ambiente de vendedores, vocês vão trocar informação, você vendedores de sucesso. Agora, se você estiver envolto de pessoas que não querem um futuro, são fracassados, a tua tendência é ir para o fracasso. Perfeito. Então, quebra essa bolha. Ah, mas eu estou no lugar errado. Quebra essa bolha. Vá e fique próximo de pessoas que de fato fazem sentido. Exatamente. Eu comecei a pregar isso depois de começar a palestrar. Porque eu percebi que normalmente pessoas que iam para palestras, para workshops, que iam para esses tipos de ambientes, normalmente tinham sucesso. É isso. E eu ficava encasquetado. Mas conteúdo tem em todo lugar. Qual é a diferença?
E aí eu falava, cara, conexões. Perfeito. Porque a pessoa que tá lá contigo tem o mesmo pensamento de ti. Tem o mesmo pensamento de querer crescer. E aí vocês dois, olha, eu sou muito bom em finanças, tu é muito bom em vendas. Cara, eu consigo te ajudar, me ajuda a fazer isso. Perfeito. É isso Então, mesmo. quando você tem parceiros de negócio, a gente falou até anteriormente sobre da história do podcast, como ele veio, você precisa de pessoas que para funcionar. Isso. Então, às vezes, você precisa só daquele empurrãozinho. Precisa do Fernando Mendes para poder fazer aquela conexão que ele precisava para resolver aquela dor ou desejo que ele tinha. Exatamente. Então, no mundo do negócio e na vida pessoal é muito isso. Ah, eu quero eu quero almejar um emprego. Não, não quero passar na frente de ninguém. Mas eu queria ter a oportunidade de conversar com o dono da empresa que chegava 7 da manhã. Tu chegou a fazer algo de errado perguntando para os colaboradores que hora que o proprietário chegava, e aí disso tu estava sendo enrolando os outros vendedores que poderiam estar vendendo o mesmo produto, que chegariam 9 horas, 10 horas, Não. tu só procurou qual o horário que eu consigo encontrar ele, ou como eu consigo encontrar ele da mesma maneira. Ah, qual o horário que ele tem mais tempo para pensar em uma solução para a empresa dele? É lá no churrasco? É no jogo do Flamengo? Não sei. Exato. Tu tem que entender como o teu cliente quer ser contactado. Exatamente. Tipo, a gente fala muito isso na comunicação, que para a comunicação assertiva, tu tem alguns pilares. Um deles, claro, é o canal, como tu vai chegar para ele, mas também tem a mensagem. Como que tu vai jogar essa mensagem? Se ele vai ouvir de maneira, diremos assim, completa ou não. Sabendo que para eu estar conversando com o Fernando, eu conversei com ele antes, equalizei o conteúdo / a voz dele para que eu consiga comunicar de maneira igual e aí a conversa fluir mais rápido. Isso é técnica de rapó pura. Isso. E isso o vendedor ele tem que analisar nos seus clientes. Imagina só, se tu tens um cliente que fala devagarzinho e parando, tu vai falar gritando com ele? Não vai. Você vai fazer o quê? Automaticamente equalizar a tua comunicação, para que você consiga falar na mesma língua. E no momento que você tem essa sintonia, você consegue ter o quê? Uma conexão. E aí é mais fácil você conseguir alcançar o seu objetivo, sendo um serviço, produto, alguma coisa que você quer resolver naquele momento. E é isso mesmo. E a conexão, ela é tão fundamental e fundamentalizada nesse princípio de você entender o ritmo, você entender o cenário que você está inserido, que uma das principais participações do homem, segundo ao seu ambiente, é o principal, é você entender o que você está fazendo. Quando você entende o que você está fazendo, você vai entender o que você precisa fazer. É fundamental. Por que tu está falando isso, Fernando? Porque as pessoas querem interagir de forma espontânea. Você tem que abrir a sua mente, você tem que botar para fora, tentar impressionar o máximo possível e você acaba manchando a sua imagem, fazendo uma propaganda completamente errada. Tu nem sabe o que a pessoa quer. Exato. O maior problema das pessoas é falar mais do que ouvir. Regra básica. Tu tem quantas bocas? Uma. Tem quantos ouvidos? 2. Por quê? Para ouvir mais e falar menos. Ponto. Cara, o estoicismo, ele fala exatamente sobre isso. Era só um adendo. Pode continuar. Então, assim, escuta o teu cliente. Antes de começar a falar que o teu produto é o melhor produto do mundo, que o teu produto é uma caneca térmica que dura... O que teu cliente quer? Exatamente. Primeiramente, o que te fez buscar aqui? Quando eu faço palestras, principalmente para esteticistas, eu digo que tenho quase uma especialidade em nicho feminino, principalmente em clínicas de estética. Perfeito. E eu sempre... As meninas, os profissionais, normalmente são mulheres, né? Eles têm essa de, o meu produto vai fazer emagrecer, não sei o que, nas quantas e não sei o que. Pera. Pergunte primeiro para o cliente o porquê ele foi na clínica. O que incomoda? Para tu começar a entender que de fato, porque beleza, ele pode até clicar no anúncio de um Botox. Isso é caso real. Eu já peguei caso que a pessoa clicou no anúncio de Botox querendo fazer
um botox da barriga para emagrecer. Nossa. Mas é nível de consciência. Exato. Né? Então, antes de oferecer um produto, um serviço... mas a pessoa... Antes de oferecer o produto ou serviço, converse com ela. Diga, Joana, o que de fato fez você vir aqui? Entendi. Situação. Começa a trabalhar um spin-seller. Exato. Gente, spin-seller é de 1900 carne de porco, que funciona até hoje. Exatamente. Qual é a situação? Qual é o problema? O que isso implica na vida dessa pessoa para que de fim você fale, tá, beleza, agora entendi. Eu tenho o produto que você precisa. Eu tenho o produto para conseguir realizar o seu sonho. Porque no momento que a pessoa começar a quebra de objeções, começar a trabalhar essas objeções, né? E aí você começa a trabalhar, pô, beleza, como é que eu vou quebrar isso? Como é que eu consigo usar um gatilho mental se eu não sei quebrar a objeção? Eu não tô dentro da mente, eu não busquei nada. Então como é que tu vai dizer pra ela que, não, mas isso aqui tá muito caro. E eu chegar pra ela, tá, mas tu me falou anteriormente que o teu sonho era usar um biquíni e ir para Ipanema, na praia. O que mudou? Perfeito. O sonho seu, esse valor aqui é mais caro do que a realização de um sonho? Perfeito. Às vezes parece que o vendedor, ele é o advogado do diabo, Sim. Né? Mas entenda, o vendedor, ele está para fazer duas coisas. Entender e resolver. Pronto. Primeiro ele entende, depois ele resolve. Exatamente. E isso que é o jogo. Isso que faz um vendedor, de fato, ser um vendedor de sucesso. É aquele cara que quando chega dentro do supermercado, no açougue, e a pessoa pergunta, eu queria 1 quilo de picanha. Tá aqui, vamos embora. Não. Aquele cara que chega, 1 quilo de picanha, é um churrasco? Olha, tem a picanhazinha aqui, tu já comprou aqui a calabresa, beleza, cervejinha, gelo. Não, a gente tem tudo aqui, não precisa tudo no depósito. Vamos logo resolver tudo aqui, vamos ganhar seu tempo. É isso mesmo. É isso mesmo. Por que a pessoa comprou a picanha? É para um churrasco? Você vai levar ao churrasco de alguém, né? Porque tem isso, né? Você vai fazer o seu churrasco, você vai levar pro churrasco de alguém. Só nessa mudança já é um cenário propício a outras coisas. Porque a gente entende que, pô, beleza, é para levar para algum lugar? Tu já comprou a cerveja? Normalmente você leva uma carne e uma cerveja. Isso. É o padrão. Assim espero. Pois é. Assim tu já levou teu copo? Isso. Tu vai chegar lá, tu vai depender de um copo de plástico? Tu já começa a entender o jogo. É isso mesmo. Então, entender o porquê, o motivo que o cliente foi atrás da tua empresa para comprar ou resolver um problema dele. Exatamente. Beleza. Entendeu? Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma só boca. E uma só boca. Como eu falei sobre o estoicismo, que é um movimento filosófico, ele trabalha justamente, né, a interação entre homem e natureza. E isso participa de que tem certas coisas que nós não alteramos. Tem certas coisas que não são modificáveis. E uma das coisas que o estoicismo fala sobre o que não se modifica é o externo, que é perfeitamente encaixável no que a gente está falando. Nada vai alterar a minha imagem perante o Domingos. Só aquilo que eu falar para ele, aquilo que eu estiver colocando para ele de exposição, ele vai ter uma análise própria daquilo. Ou eu posso captar o máximo das suas intenções e fazer uma análise, fazer ali um site GPT interno para poder devolver as necessidades dele. Então, não é de uma forma, como eu posso dizer, simples, que eu vou conseguir mudar o meu externo. Não tem como. De forma alguma eu vou mudar alguma coisa em alguém ou que está no meu cenário. Mas o que o estoicismo ensina é que você é aquele que domina o seu eu. Você precisa dominar o seu eu. E aí você precisa falar menos, você precisa entender mais. Cara, eu não estou entendendo o que esse cara está falando. E estou preocupado em perguntar para ele o que ele está falando e ele me achar burro. Mas isso também é uma percepção que você precisa praticar. Você precisa se interagir. Largar de estar só vendo dorama, largar de estar assistindo só pegadinha. Começar a se interar, porque hoje as conexões digitais que são oferecidas, elas são hoje altamente complexas. Você faz um curso de pós-graduação e doutorado só assistindo no YouTube. Você consegue. Você tem muito conteúdo mesmo que você pode. Muito, de todos os tipos de assunto. Quaisquer que você queira. Eu mesmo
aprofundando no estudo do estoicismo, apesar dos livros que eu leio, eu passo o dia todo praticando eles, ouvindo áudios, né? Quando fala de Epicteto, quando fala de Marco Antônio e, assim, desculpa, Marco Aurélio. São interações que a gente busca para o autocontrole. O Fernando não é um especialista em pessoas, eu sou um especialista em Fernando. Por quê? Porque quando você se controla, quando você tem um controle de você, você consegue controlar o cenário quando você está perante outra pessoa. E é legal tu falar disso, né? Que isso, ele não serve apenas para o trabalho. Até para qualquer tipo de Relacionamento. momento. Não, digamos De assim, momento, né? Vamos lá. Em alguns dos ofícios que eu faço, eu tecnicamente organizo comércio, né? E às vezes vai ter aqueles impasses, aquelas discussões e coisas. Se tu, como um gestor de empreendedores, de microempreendedores, não conseguir conter, conversar e resolver, você não consegue fazer nada. Exato. Então, se a gente não controla o sentimento, a gente perde. Então, o momento certo é você controlar a razão. Exato. Trabalhe racionalmente. Exatamente. Eu gosto muito de colocar, né? Que normalmente as pessoas que assistem minhas palestras sempre falam que a venda é feita de um vendedor com razão e um comprador com emoção. Sim. Se você consegue ter a racionalidade e você conseguir transmitir para que o comprador, o seu possível cliente, gere emoção, a venda está feita. Perfeito. Quando a gente fala sobre um processo de emagrecimento, eu poderia falar muito bem. Eu gosto de falar isso porque é muito legal. As pessoas não sabem o poder que ela tem através das palavras. Quando eu comecei a trabalhar com estética, e aí as esteticistas sempre vendiam criolipólise, né, que é um processo de emagrecimento. Só que elas vendiam de uma maneira assim, bem técnica, né? Ela falava assim, criolipólise é um processo de morte das células de gordura. Nesse momento, eu tenho certeza que na cabeça do cliente já fala, caraca, eu vou junto. Sim. Se as células estão morrendo por dentro, logo eu não quero mais fazer isso. Eu falei, não, para com esse rock, tira esse negócio, tira essa palavra morte, tira a apoptose, eles gostam de falar apoptose da célula. Tira isso, vai colocar agora um novo contexto. Não, a criolipose é um processo de congelamento das células que vai fazer com que o teu corpo elimine ela de maneira totalmente natural. Pronto. O que o cliente quer? Emagrecer. Como? De forma saudável e segura. Ofereci para ele o mesmo produto, o mesmo serviço, de maneiras vendidas de totalmente diferentes. Exato. E sabe o que é legal nisso tudo? Que quando tu começa a estudar um pouco mais a fundo sobre públicos, consumos e outras coisas, tu percebe que existem valores diferentes, personas com valores diferentes. Que é aí que entra o triunfo do vendedor. Como eu consigo gerar mais valor para os meus produtos? E no momento da clínica de estética, né, isso é muito legal falar, que sempre foi uma briga muito grande de clínica de estética por conta de preço, Black Friday, promoção e outras coisas do gênero para poder diminuir preço e conseguir novos clientes para casa. Só que era uma técnica para mim que nunca fez sentido. Desconto monetário para mim não faz sentido. Para mim faz sentido gerar um valor maior para que o cliente perceba o teu valor e ele compre o preço que você cobrar por ele. Porque ele está pagando valor, não preço. Legal. E eu percebi que para eu vender um ticket mais caro, eu tinha que dar uma experiência instagramável totalmente diferente. E o persona específico que comprava tickets mais caros, normalmente eram mulheres mais instagramáveis, mais blogueiras, que ela gostava de tirar foto, mostrar as coisas para as amigas, né? E eu falei, cara, já sei como aumentar o valor. A gente pegou o mesmo produto que tinha no mercado, transformou num copy diferente, falando que era um produto com uma, digamos assim, uma técnica da Europa, porque de fato a proprietária tinha feito um curso em Portugal, logo o produto é europeu. Europeu já dá aquela coisa de granfino, de coisa de moda, entendeu? Paris, essas coisas, Sim. né? Já dava aquele valor no copy. Só que aí não bastava, porque eu não tinha como fazer um segundo gatilho nesse público. Causar invejinha para as colegas. Perfeito. E aí o que eu fiz? Cara, eu preciso dar um produto diferente. Então eu fiz uma caixa, onde eu colocava técnica de milhões. Analise tudo que o teu cliente faz e o que ele gosta. Dentro da caixa havia um papel, havia um pré-treino,
que o pré-treino era um patrocinador nosso que dava os sachêzinhos. Sim. Eu colocava um chá, ou um café, uma cápsula, ou o chá mesmo, que ela escolheu no nosso primeiro encontro. Coloquei uma frase cunhada mesmo à mão, falando um pouco do sonho dela, porque ela falou comigo na ficha na entrevista lá, que é uma entrevista. Você que é vendedor de produtos e serviços, você vai fazer uma entrevista com o seu cliente. Eu entrevistava, perguntava sobre sonhos, vontades, por que ela procurava, o que doía. Era isso. E nessa cartinha tinha basicamente tudo que ela falou pra mim. E eu falando como fosse um parceiro de negócio para ela. Olha, eu estou aqui para realizar o seu sonho. E hoje é o primeiro dia. Hoje a gente está dando um pontapé para a realização do seu sonho. É uma caixa com, sei lá, eu gastei 15, 20 reais. Aí um produto que eu vendia normalmente, só os produtos aleatórios a R$1.000, eu vendia a 2.500. E as pessoas pagavam R$1.500 por conta de um copo e uma caixinha. O mesmo produto, o mesmo serviço, com a diferença. Eu dei uma experiência instagramável. E aí quando eu entregava, eu chegava e falava, não, vem cá, tira uma foto da gente aqui, eu quero que isso aqui marque esse dia para essa... Aí botava, mandava para ela. Posso te marcar? Pode. Reposta pra gente. Ela repostava. Aí as amigas dela olhavam ela lá na clínica de estética. Eu quero uma caixinha dessa. Ela não queria emagrecer, ela queria aquela caixa. É então, só pros exclusivos. Percebes que o poder das vendas, o poder de escutar o teu cliente, o poder de conseguir resolver um problema do teu cliente. Não é sobre fabuloso. Uma enzima, não é uma criolipólise. É o sonho dela usar biquíni na praia. É isso mesmo. Era isso. É isso mesmo. Então, você tem que entender disso. Se você não entende de pessoas, você não consegue resolver problemas de pessoas. Não há possibilidade nenhuma. A criação de todos nós, eu sou um criacionista, sou um cristão, e a gente vê na Bíblia que lá em Gênesis 1, Deus fala que quando criou e formou a terra, ela era uniforme. Mas nela pairava o Espírito Santo de Deus sobre a face das águas. E necessariamente, quando você vai lá para Mateus, quando fala sobre Jesus, o Espírito Santo, ele nos está como guia. Jesus foi para a glória, depois do terceiro dia de ressuscitar, né, e tal. E o Espírito Santo, ele avisa que ficaria conosco. O que dá desse entendimento? O Espírito Santo, ele é esse vendedor que escutou, por ele estar lá na Bíblia falando que ele pairava sobre a face das águas, ele viveu na terra, vendo quais eram os motivos e quais eram as circunstâncias que propiciariam a nossa formação. E com essa vivência, ele relatou a Deus como seria a criação de um homem, aonde estaria a posição do nariz, a posição da boca, a posição dos braços, das pernas, da genitália, dos órgãos internos. Para quê? Para que esses componentes adequadamente posicionados e também em decorrência das criações químicas dentro do planeta pudessem nos favorecer essa forma e a forma de, né, poder respirar. Por isso que Deus fala, nós criamos a nossa imagem e semelhança, o homem. Então, é uma forma de vender. Se você observar, se você tiver a sensibilidade de ouvir o seu cliente, você vai começar a criar um cenário adequado para que possa inseri-lo e ele poder vivenciar e poder experimentar aquilo de forma adequada. Assim como o nosso corpo é adequado aonde a gente vive. Né? A gente consegue respirar livremente, sem auxílio de nada, apenas com o próprio corpo. Por quê? Porque existiu alguém que detalhou a Deus como seria necessariamente a nossa forma de viver. Então, cara, é incrível a parte que compete a conexão, porque essa sensibilidade do que você falou da criação desse produto, ela não se trata de preço. Ela se trata apenas do que você tem para oferecer. E às vezes, quando você se coloca numa condição de querer oferecer a melhor forma, o que a gente falou antes até de começar a gravar, um encaixe, esperando o encaixe perfeito. Não, eu tenho que tirar muitas arestas antes de ter um encaixe. Você perde muita oportunidade. Exato. Muita oportunidade. Porque às vezes o fazer, ele é muito mais belo do que o esperar o momento perfeito para fazer. Deus, ele começou, ele diz, a terra não tinha forma, era uniforme, ou seja, não era perfeita.
Não tinha como viver ali. Mas ao decorrer que as coisas foram criadas, lá na palavra de Deus, ele diz que eis que Deus criou a luz e achou que era bom. Deus criou as águas, os firmamentos e viu que era bom. Ou seja, ele contemplava cada passo dos erros, né, que ele cometia, daquilo que não estava perfeito, e se agradava e pirava naquilo, vibrava. E é o que a gente tem que fazer. Eu também acho. Porque é engraçado que tu começa a falar sobre isso, sobre o corpo. O corpo é perfeito. Ele é perfeito. E quando a gente joga isso para o contexto empresas e vendas, quando o teu cliente, caraca, a experiência foi divina, foi perfeita, mas tu só vai conseguir dar essa experiência perfeita se você escutar o seu cliente. Se você começar a trabalhar de fato para todo mundo que comprou um produto ou um serviço contigo, por que você comprou comigo? Um pós-vendazinho rápido. Não perde 5 minutos. É. Você começar a entender qual é a vantagem competitiva que eu tenho para os outros. E eu vou começar a vender mais isso do que outra coisa. E também perguntar para o teu cliente por que tu não comprou comigo. O teu não cliente, no caso. Tipo, chega para ele, olha, eu tô aqui, a gente conversou muito, mas eu entendo que não foi o momento certo. Eu queria só entender. Por que a gente não conseguiu fechar negócio e como eu poderia melhorar? E deixa o teu cliente falar. Ah, mas 3 vão me binar, 5. Pega os 2 ou um que falar com você e melhora esse ponto. Porque às vezes esse ponto que essa pessoa falou, sinceramente, pode ser o porquê dos outros 9 que não falaram. Bill Gates e Steve Jobs. É só escutar. Eles simplesmente criaram o mesmo tipo de produto, criaram as mesmas condições de oferta, mas com públicos diferentes. Totalmente diferentes. Bill Gates é quem é o proprietário da abertura em janelas. Né? Hoje nós temos o sistema operacional iOS, que ele abre em janelas e tudo, mas isso é o Windows, tá? Foi a Microsoft que criou. E isso foi uma troca, né, de informações entre ele e Bill Gates. Porém, Bill Gates queria e sempre, né, alimentou a ideia, a gente vê hoje até o nome do próprio nome, que é pacote Office, muito a ver com escritório, muito a ver com coisa mesmo empresarial. Ele colocou a condição do seu sistema operacional voltado a empresas. Ele queria solucionar o problema de empresas. Financeiramente também isso é bem mais rentável. Você atinge uma grande quantidade de pessoas vendendo para um só comprador. Né? Você, por exemplo, vende para uma empresa que milhões de pessoas vão usar. Por exemplo, ele vendeu o sistema operacional para o Bacen, vendeu o sistema operacional para grandes empresas, né? Bancos internacionais. Você vendeu para o banco compra, só um cliente compra e milhares de pessoas usam. Então, a visão do Bill Gates era essa. Porém, a visão do Steve Jobs já não era essa. A visão do Steve Jobs era populacionar as coisas, era deixar as coisas populares. Era fazer com que pessoas pudessem não te oferecer dinheiro, mas pudessem te oferecer status. Aí o que acontece? Ele cria, né, o iPod, né, que você coloca no bolso para ouvir música, o MP3zinho. Depois sai o primeiro celular, tudo do bolso. Então ele revoluciona. Aquilo não dá dinheiro quanto dava para Steve Jobs, tá? Não é o valor que que Bill Gates ganha vendendo um produto para uma empresa é 4, 10, chega às vezes a ser 15 vezes maior do que o lançamento de um iPhone. Mas a forma que ele conseguiu, Steve Jobs, deixar aquilo em acesso à mão das pessoas, ele consegue ter uma ferramenta que é o que nós buscamos, que é a conexão. Eu não tenho o Bill Gates como uma pessoa de conexão, eu tenho o Bill Gates como uma pessoa de negócio. O que tu tem, quanto é, e eu quero o preço nisso. Já o Steve Jobs, não. O que tu vende? Cara, eu vendo aqui um sistema que não é um celular, ele possui celular, porque o smartphone é um computador, ele não tem ele não é um celular, ele possui celular, ele tem diversas outras coisas, e se você quiser, você pode estar dentro da minha lojinha, que se chama Apple Store, para oferecer o seu produto, só te custa tanto para estar lá. Pronto. O celular vende, mas não é ele que vai dar o dinheiro para o Steve Jobs. Então, assim, você vê isso numa simples condição, ouvir a pessoa, ouvir o público. Você condiciona cenários. Você não pode pensar que as pessoas, elas são simplesmente o que você está vendo. Quando você tá, nós dois estamos conversando aqui, tá um mundo girando na tua cabeça aí.
criando assunto, gerando conexão com o que eu estou falando. Eu sempre gostava de brincar do que te lembra. Aí eu fico, o que te lembra pipoca, aí me lembra milho. O que que lembra milho? E milho me lembra os Simpsons. Os Simpsons é porque todo filme, toda cena dos Simpsons tem milho lá no fundo. Então, assim, é o que te lembra. E isso ajuda muito a memória a criar coisas. Então, nesse momento, a gente está fazendo isso. E esse o que te lembra é o que todo mundo deveria aplicar no dia a dia. E aplicar de forma responsável. Porque não é porque tu lembra de um assunto, mas tem isso. E tu vai sair do assunto geral, que aí tu destona toda a história. Mas o que realmente importa, né, no meio das conexões, são pessoas que possam fazer de forma rápida interações necessárias para resolver problemas de pessoas empreendedoras. O assunto é sobre negócios. E a gente está falando de pessoas com muito dinheiro. Tá? Pessoas que precisam de tempo, como a gente também mencionou. Mas, necessariamente, esse tempo deles também precisam ter uma... Como eu posso dizer? Precisam ter um dinamismo. Né? Não pode ser... não é porque eles precisam de tempo que você vai pensar por eles. Não existe isso. Você primeiro tem que ouvi-los, dinamicamente, concluir o que eles precisam e dar as soluções para eles escolherem a melhor. Todas as vezes que eu interajo com os meus clientes, as minhas contas, elas precisam primeiro me dizer aonde dói. Sim. Eu não posso só observar, eu acho que é isso que esse cara está precisando. O achismo... Não funciona. Não funciona. O homem tem que ter certeza do que ele faz. E para ele ter certeza, ele precisa ouvir o que fazer. Né? Não existe coisa mais formidável. Eu sempre tive problemas quando eu era mais jovem. Só lembrando um pouco que eu era ateu até meus 22 anos de idade. Ateu mesmo de, sabe, Deus como inimigo. E depois que eu li a Bíblia, eu me converti e aprendi sobre o que é a doutrina de você respeitar a liderança. O que é isso que eu quero dizer? A liderança que eu quero dizer é o que emplaca sobre qual é o nosso fundamento. Né? A gente está aqui com o respeito de o que eu preciso fazer. Para que você possa ter essa responsabilidade bem feita, você precisa saber quem vai te mandar fazer. Aí é o ponto que eu queria chegar. A diferença do cara que vai resolver problema é totalmente diferente do cara que acha que é o solucionador dos problemas. É diferente demais. Eu não vou resolver um problema porque eu sei o que fazer. Eu vou resolver um problema porque a pessoa que eu escolhi como líder, que é o meu cliente, vai me dizer o que ele precisa fazer. Olha, Fernando, o que eu quero comprar aquilo ali. E o preço que eu tenho para dar é esse aqui. Te vira e eu quero comprar. Sim, senhor. Eu não posso chegar para ele, não, tá errado, não é assim que vende, não é assim que compra, não posso. Essa é a grande diferença. Todas as vezes que eu me coloco a solucionar um problema, eu sempre estabeleço um líder. Estou aqui perante você, nessa entrevista, você como meu líder. Eu vou ouvir o que ele tem para me dizer, vou ouvir qual tema ele busca e eu vou começar a destrinchar o que possivelmente seja o que ele precisa ouvir. É assim que é. Nós elegemos também o nosso público como líder. Eles estão dispostos a ouvir o que pode melhorar no seu cotidiano em relação ao que a gente vai tratar aqui. Às vezes sai uma ideia ou outra, né? E a gente precisa estabelecer isso. A liderança é principal. Você precisa estabelecer um líder. A responsabilidade tem que ser desse líder. Se você não tem cacife, é uma historinha assim, né? Que eu tenho muitos amigos ricos, né? E às vezes me chamam, Fernando e tal. Cara, olha, me desculpa, mas eu não me considero seu amigo, tá? A gente só é um conhecido. Amigos, eu até te indico você conhecer pessoas do seu mesmo nível financeiro. Eu não consigo lhe acompanhar nesse nível financeiro. Então vai ficar muito ruim eu ter que estar vivendo de você pagar alguma coisa pra mim, porque eu não posso. Pô, tu vai pra Europa como se tu estivesse indo bem aqui em Barreirinhas. Eu não vou conseguir te acompanhar, então... Bem aqui no Rio Nil. Pronto, vamos aqui no Rio Anil comer um croissant, aonde? Na Champs-Élysées. Não dá. Então, a gente tem que categorizar isso, né? A gente tem que deixar tudo bem definido. Porque quando você não mistura as coisas ficam bem mais simples, né? Teve um cliente que a gente terminou de fazer um negócio, fomos comer em tal lugar. Eu paguei o meu, ele pagou o dele. Tudo certo. Porque essa é a visão que nós temos que ter. Quando a gente separa e ambientaliza cada setor,
organiza a hierarquia, organiza como, a quem reportar e a quem vai me reportar, cara, é uma fluidez, a conexão perfeita. Porque o principal ponto de desconexão é o desrespeito. É verdade. Se você não respeita quem é o seu principal interlocutor, quem é a pessoa que está lhe dando uma ordem, se você não quer ser um mordomo, alguém que preze, como você vai solucionar problemas? Você não pode ser maior ou imaginar ser mais inteligente de quem está acima de você, quem vai estar te pagando. E também, na condição de pagador, você não pode se sobrepor. Sempre escuto a história. Eu falo do faxineiro ao presidente e tal. Pois é, quando você começa a falar dessa forma, você parece aquela pessoa que quando perguntam pra ele, você é humilde, tu levanta a mão. Eu sou. São coisas que a gente não precisa categorizar, né? A pessoa já vê quem é quem. Você olha pra pessoa, ela não precisa dizer o que ela faz. Falar, né? Eu não preciso mencionar que eu faço isso. Se eu menciono, pode ter certeza, eu não faço, é um desejo. Isso fala lá no estoicismo, nos livros, né? O próprio Sêneca, que é um pensador, né, estoicista, e é uma pessoa que é um funcionário público, e ele fala sobre os devaneios de ser um funcionário público, que é uma coisa tão conflitante com o social que muitos se acham deuses, né? O funcionário público, muitos se acham superiores por estar em tal lugar. Desculpe, não estou falando sobre política. Estou falando sobre pessoas, sobre conexões. E ele fala, né, o Sêneca, ele explica que quando a gente coloca o sol como limite, como o Senhor nosso, tudo que está abaixo dele vai queimar. Então isso é muito forte. A gente precisa de pessoas. Por quê? Porque a gente precisa de sombra. Olha que forte. Então, Verdade. não é o sol que vai te dar o que precisa, são as pessoas. Porque dependendo do tamanho delas, a sombra é maior ainda. E quando você respeita essa sombra, quando você respeita essa conexão superior, e você se coloca numa condição não só inferior, se precisar ser inferior, faça. Jesus fez isso e se deu muito bem. Ué, Jesus morreu, mas salvou todo mundo da morte. Então, se você se coloca nessa situação de humildade e inferioridade, você se sai muito bem. Muito bem. Sucesso não depende de carro. Poxa, Fernando já tá andando de SW4, fulano já tá andando de Hilux. Eita, fulano já comprou uma casa no Dama. Já tá construindo a casa no Alphaville. Isso não é sucesso. Verdade. Não é. Isso é um resultado materialista. Porque o sucesso tá quando você senta numa mesa e o garçom chega. Nossa, cara, eu já estava esperando o dia que tu ia voltar. Porque naquele dia que tu me disse aquela frase, mudou a minha vida. Esse é o sucesso. O sucesso é quando sua vida é um exemplo. Não, quando você consegue mudar a vida de outra pessoa. Exato. Eu acho que... eu sempre digo a todos que a gente veio por um motivo. E o motivo normalmente é fazer o bem. E sem pedir nada em troca. Exato. Porque no momento que tu faz algo e pede troca, você não tá fazendo algo pra ninguém. Tá vendendo. Você tá vendendo. no mais grosso modo, né? Não como o nosso que a gente tá falando, né? A gente tá falando sobre uma troca de favores. Isso. E não é assim que funciona. O trouxa é tu que acha que veio aqui a passeio no mundo. Então, é algo que não existe. E é legal a gente falar disso, porque por detrás de todas as pessoas, resolução de problemas, tudo isso aqui, existe um porquê. Exato. Então, assim, eu acho que a lição que dá para fazer, para dar para a gente passar para os nossos ouvintes é o que tu fazes tem que ter um porquê. Exatamente. Você resolver algo. É exatamente. E fala muito sobre todo esse contexto que a gente estava por aqui. E a gente está chegando no final do episódio e normalmente eu gosto de pedir uma indicação de um livro para os nossos ouvintes. Um livro que fez você mudar. Tipo assim, Pacho, hoje eu sou o que eu sou por conta deste livro. Ele me fez mudar. Qual livro tu indicaria para os nossos ouvintes? 3 livros. 3 livros que mudou a minha vida. O primeiro livro foi o livro de João, da Bíblia, tá? O livro de João inteiro, que fala sobre a história de Jesus. O segundo livro foi um livro que fala sobre autocontrole e disciplina de liderança, que é um livro de James Hunter, que é O Monge e o Executivo. Sim. É um livro muito bom. E um livro que é preciso ler, eu acho ele de extrema necessidade
até porque eu sempre costumo dizer que ninguém te diz ou te dá um certificado de quando tu sai da infância para adolescência e quando tu sai da adolescência para fase adulta. Um dia tu tá pegando o ônibus para o último dia de aula, onde todo mundo escreve o nome, né, no livro terceirão. No outro dia tu tá pegando o ônibus para tu ganhar a tua vida, porque tu tem conta para pagar, né? Não tem um certificado, ó, acabou tua infância, não tem. Acabou aqui. Não tem. É tudo emendado um no outro. Então, o livro que eu indico é A Inteligência Multifocal, de Augusto Cury. É um livro que ele escreveu antes mesmo da conversão dele. É um livro também muito técnico. Eu acredito que, eu não sei se tem novas edições, mas as edições que eu leio, que eu tenho em casa, eu sempre leio, né, direto. Ele é um livro que ele tem muitos termos técnicos. Então, eu aconselho sempre estar com o celular ali do lado, porque tem termos, né, da psicoanálise dele que é bem técnico, que é bom estar com o Google lá com o tradutor ou até mesmo com o dicionáriozinho aberto para poder. Então, é um livro muito bom. E dando um spoiler básico do livro, né? Não um spoiler, uma sinopse, para vocês terem a curiosidade de ler, é que ele fala sobre a interação da infância que nos traz o comportamento adulto. Então, assim, é um livro que fala sobre traumas e coisas que você viveu na infância que perturbam ou disturbam a sua vida como adulto. É muito interessante. Cara, legal. Aquilo é uma mudança de vida. Boa indicação, boa indicação. E no final do episódio a gente deixa para tu dar uma mensagem para os ouvintes, um pitch de vendas ou uma mensagem que tu queira passar para eles. Acompanhando um pouco do que foi falado sobre o respeito, eu vou deixar uma frase de Confúcio, tá? Que viveu a 449 a 551 a.C., que ele diz o seguinte: para que haja ordem, é preciso que todos os homens, desde o imperador até o último dos seus súditos, colaborem com essa ordem. Beleza? Essa é a frase. Legal. Então a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio do Emprecast. Emprecast, o podcast de gestão de negócios, marketing, cases de sucesso e muita informação.